Controlar as fronteiras de um país é um grande desafio. Enquanto alguns lugares como os Estados Unidos e o Japão mantêm regras rígidas, a Europa enfrenta uma situação diferente. Lá as fronteiras parecem mais abertas, o que tem levado a uma crescente crise migratória. Essa abertura das fronteiras europeias atrai pessoas de várias partes do mundo, com culturas diferentes, buscando refúgio, trabalho ou um novo começo. Porém, a chegada em massa de imigrantes tem levado os países europeus ao limite, testando sua capacidade de integrar os recém-chegados sem comprometer seus recursos e sua identidade. Mas quais têm sido as reais consequências dessa crise imigratória na Europa? E como a Europa chegou a essa situação? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Para entender a crise migratória na Europa, primeiro precisamos entender um pouco mais sobre como funciona a política imigratória dos países deste continente, sendo que ela pode ser dividida entre os residentes europeus e o restante do mundo. Para os residentes europeus existe o chamado Acordo Schengen, que foi assinado em 1985 e possuía como ponto principal abolir as fronteiras internas entre os países participantes. Através deste acordo foi criado o chamado Espaço Schengen, que nada mais é que a região dos países que fazem parte do acordo, onde os cidadãos de um podem atravessar a fronteira do outro livremente. Apesar de ter iniciado em 1985, o acordo começou a valer mesmo somente em 1995, quando Bélgica, França, Luxemburgo, Países Baixos, Alemanha, Portugal e Espanha aboliram seus controles fronteiriços para os países europeus. A partir deste ponto, a população europeia poderia transitar livremente pelos 27 países que fazem parte do espaço Schengen de maneira mais rápida, cômoda e sem a necessidade de um visto. Mas isto é somente para os residentes europeus. Para o restante do mundo, as regras são diferentes, pois cada país estabelece os requisitos para que os imigrantes adentrem o seu território. Alguns nem mesmo exigem visto, bastando apenas passar pelo controle alfandegário ao entrar no país. Já outros possuem exigências mais rígidas, o que torna o processo um pouco mais lento e burocrático. No entanto, existe um ponto comum entre todos os países da União Europeia: aceitar imigrantes ilegais que chegam em suas fronteiras, principalmente os refugiados. Quando pensamos na Europa, normalmente estamos falando de pontos turísticos como a Torre Eiffel, Big Ben, o Coliseu, ou simplesmente a gastronomia e a vasta cultura que o continente oferece. Mas para muitas pessoas a Europa é muito mais do que turismo, é uma luz no fim do túnel, pois a grande maioria vai para o continente fugindo de guerras e perseguições religiosas. São estes os chamados refugiados. De acordo com a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, também conhecida como Convenção de Genebra, refugiados são pessoas que fogem de conflitos armados ou de perseguição e que atravessaram uma fronteira internacional. São reconhecidos como tal no país de acolhimento, uma vez que têm medo bem fundamentado de ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social, orientação sexual ou opinião política. Mas por que os refugiados escolhem a Europa? Bom, essa resposta é óbvia e está inteiramente ligada à geografia. Veja, a maior parte dos refugiados são oriundos de países africanos que passam por guerras civis e também do Oriente Médio, que sofre com conflitos constantes. A Europa fica próxima a ambos os territórios, logo é mais fácil e barato procurar asilo em países europeus. Mas por que esses países aceitam esses refugiados? Esta pergunta possui a sua resposta na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, onde em seu artigo 18º diz que qualquer pessoa que esteja em fuga, perseguição ou ofensa grave no seu país de origem tem direito a solicitar asilo. Ainda na Carta de Direitos Fundamentais, o artigo 19º proíbe as expulsões coletivas e prevê que ninguém pode ser afastado, expulso ou extraditado para um estado onde corra sério risco de ser sujeito à pena de morte, à tortura ou tratamentos ou penas desumanas ou degradantes.
Logo, responder a esses pedidos de asilo e oferecer estadia em territórios dos países que fazem parte da União Europeia é uma obrigação internacional. Na teoria, é um ato humanitário, afinal, ninguém que pede asilo na Europa realmente quer estar lá. As pessoas nesta situação estão fugindo de suas terras natais em busca de sobrevivência. Mas existe uma falha nesta política que vem causando a gigantesca crise imigratória da Europa. Olha, outra falha gigantesca é você sempre assistir aos nossos vídeos e não se inscrever em nosso canal e nem deixar o like no vídeo. Então, faça isso agora mesmo e vamos juntos entender a falha que está causando a gigantesca crise imigratória na Europa. Seguindo a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, diversos países entenderam equivocadamente o que significava aceitar refugiados. Diversos países começaram a aceitar literalmente qualquer refugiado que chegava em suas fronteiras, sem ao menos realizar uma análise prévia de cada caso. Isso porque, do ponto de vista diplomático, era uma excelente publicidade e fazia com que o país em questão aparentasse ser mais humanitário do que ele era na realidade. Na prática, o que acontecia é que um determinado país aceitava os refugiados, concedia asilo e depois os empurrava para outros países membros da União Europeia. Ou seja, um país recebia os refugiados que entravam na Europa como imigrantes ilegais, os legalizavam e depois enviavam essas pessoas para outros países membros, recebendo assim a fama de ser uma pátria pró-refugiados, bem como benefícios extras da União Europeia. Isso fez com que tensões fossem criadas entre os membros da União, uma vez que um país acaba sendo a porta de entrada em um número massivo de refugiados, pois era difundido que por ele era mais fácil entrar na Europa, e depois outro país que não tinha nada a ver é quem realmente precisava lidar com os imigrantes oferecendo abrigo, saúde, educação e etc. Isso causou muitos atritos entre os países europeus, e então foi preciso criar uma regulamentação para esses casos de imigração, o chamado Regulamento de Dublin. O Regulamento de Dublin, conhecido como Dublin III, é um regulamento sobre políticas de asilo para refugiados assinado pelos países membros da União Europeia em 2013, que inclui os estados da Suíça, Islândia, Noruega e Liechtenstein. De acordo com esse regulamento, o refugiado tem o direito de requerer asilo somente no país pelo qual ele primeiro entrou na Europa, e caso continue migrando no território, quando identificado, será automaticamente enviado de volta ao país em que primeiro foi registrada a sua entrada. Para que esse controle seja realizado, a União Europeia estabeleceu um procedimento padrão de identificação em países como a Itália e Grécia, que se destacam como destino primário de refugiados vindo da África e do Oriente Médio. Nesse procedimento são coletadas e armazenadas as impressões digitais desses refugiados que passam a integrar um arquivo chamado Eurodac, que pode ser acessado por qualquer um dos países da União Europeia, permitindo que se saiba o primeiro registro de cada pessoa solicitante de asilo. Se por um lado o regulamento de Dublin evita que um país aceite mais refugiados do que possa e posteriormente os envie para outros países membros, por outro, criou uma pressão imensa em cima dos destinos preferidos dos refugiados, como a Itália e a Grécia, citados anteriormente. Todo esse contexto fez com que a Itália chegasse até mesmo a rejeitar todos os pedidos de asilo que recebia, fazendo com que os refugiados mudassem sua rota para a França, que teve a mesma atitude. A situação se intensificou em 2015, quando mais de 1 milhão de pessoas, a maioria fugindo da guerra da Síria, chegaram à União Europeia pelo Mediterrâneo. Essa imigração desenfreada na Europa tem gerado impactos significativos. Economicamente, pressiona os recursos públicos, aumentando a demanda por serviços como saúde e educação. Socialmente, desafia a integração, provocando tensões e fortalecendo movimentos anti-imigração. Além disso, há preocupações com a segurança, dadas as dificuldades em controlar a entrada irregular de imigrantes, o que pode elevar os riscos de criminalidade e terrorismo. Esses fatores juntos colocam em prova a capacidade da Europa de manter a sua coesão social e valores, o que era agravado pelo fato de alguns países serem mais buscados que outros.
Mas no dia 8 de junho de 2023 foi assinado um acordo que prevê que todos os membros da União Europeia deverão receber um número mínimo de refugiados em seus territórios, equilibrando a balança para que nenhum membro fique sobrecarregado. O acordo ainda propõe uma alternativa para os países que não conseguirem oferecer todas as condições necessárias para os refugiados que deverão receber, onde esses podem ser enviados para outros membros da União mediante o pagamento de 20 mil euros pelo país que primeiro recebeu, sem o risco de que estas pessoas sejam enviadas de volta. Dos 27 membros da União Europeia, a grande maioria considera o acordo justo, com exceção de Polônia e Hungria. Incapaz de concordar sobre como compartilhar a responsabilidade, países da União Europeia, no geral, focaram em diminuir a quantidade de chegadas, de modo a frear de vez a gigantesca crise imigratória que já assola a Europa. Todo este contexto mostra apenas o jogo de cintura dos membros da União Europeia em cumprirem com o que foi assinado em seus regulamentos, mas na realidade é apenas um sintoma de um problema maior. O ponto principal desta questão é o porquê estes refugiados precisam pedir asilo na Europa num primeiro momento, uma vez que a grande maioria não abandonaram suas casas para turistar no continente. E sim porque a qualidade de vida se tornou tão inóspita que não houve outra opção. O fato é que a Europa não precisaria ter em suas mãos uma crise imigratória se o problema principal, que em sua grande maioria são conflitos armados, tivessem sido resolvidos e até mesmo sido evitados previamente. Mas e você? O que acha de todo esse contexto? Acredita que a União Europeia faz certo ou errado em aceitar o número tão grande de refugiados? Você acha que existe uma outra solução para esse problema delicado? Deixe a sua resposta nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Obrigado por ter ficado conosco até o final do vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Separamos esses 2 outros vídeos aqui para você. Escolha um deles e nos vemos lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!